Bem-vindos a mais um Papo Sério com a Ali Clenta. Hoje o papo é sério, seríssimo, duríssimo, importantíssimo. A gente vai falar sobre luto parental. Ainda bem que estamos em um lugar lindo, como a loja 7200, sempre nos enchendo de alegria, com tanta coisa linda. E eu estou de vermelho, cor do amor, para falar sobre esse tema, esse look do ateliê Eu Diva, e sempre, claro, com a segurança da 5IT Solutions. Vem comigo. Hoje o nosso papo não só é sério, como é duro, mas extremamente necessário. A gente vai falar sobre luto, perda de um filho. E a gente está aqui com a Tatiana Maffini, fundadora e presidente da ONG Amada Helena, e com a Cássia Miguel, que é a vice-presidente da ONG, minha aliada querida. E vamos abordar esse assunto que só de falar no assunto já me dói, né? Como mãe, assim, é dolorido imaginar que alguém passe por isso. Mas tem que ser abordado, porque faz parte da vida. Então, Tati, primeiro queria agradecer vocês duas pelo trabalho, né? Por encararem diariamente também a sua história, que também não deve ser algo fácil, né? Ter que encarar o seu drama pessoal, mas com o objetivo de levar informação, de conscientizar, de acolher, né, e de tocar as pessoas de uma forma diferente. Então, obrigada a vocês duas. Obrigada, né? pelo Acho que convite. a gente sempre tem que agradecer a qualquer pessoa que faz um trabalho pelo outro, porque todos nós somos beneficiados. E Tati, eu queria que tu compartilhasse com os nossos seguidores e espectadores a tua história, né? E que, claro, a ONG Amada Helena vem exatamente da tua história com a Helena. Então, primeiramente, eu quero te agradecer a Cássia também por estar trazendo esse trabalho que, como tu falou, é um trabalho que ele é muito desafiador de ser executado, porque ele entra muito no que eu vivi, nas coisas que a gente sente todo dia, mas ele é um trabalho muito gratificante no sentido de poder oferecer o que a gente não teve. Então, muitas vezes, da gente conseguir levar o cuidado a outros pais, a gente acaba se cuidando. Então, é uma coisa bem importante. Então, a Helena, ela é minha primeira filha. Ela nasceu em 2012 e morreu 17 dias depois, numa espera de 12 horas por um leito de UTI neonatal em Gravataí. Então, esse é o início da ONG, desse sentimento de inadequação com a parentalidade. Então, a Helena, minha primeira filha, ela inaugurou meu coração para esse amor e de repente eu já não sabia mais o que fazer com tudo aquilo, eu não sabia com quem compartilhar a história dela, o amor que eu sentia por ela, os sonhos que eu tive, né, relacionados a ela. Então a ONG, ela nasce nesse contexto, desse silenciamento de uma experiência que tu quer compartilhar com o mundo. Porque eu imagino que uma das grandes dificuldades seja que tu vive esse amor, na verdade, diariamente, apesar de ela não estar mais fisicamente contigo, mas o próprio grupo, né, a sociedade, as pessoas ao redor não sabem lidar com isso e negam, né? Negam o problema, negam talvez até a existência da Helena, não por mal, mas por medo de machucar ainda mais. E eu acredito que isso fique se retroalimentando, porque, por outro lado, tu deve ter muita vontade de falar dela, até para honrá-la, né? Como é que é? O que vocês podem dizer sobre isso? Aliás, Cássia, eu queria que tu contasse a tua experiência também, Então, para explicar como tu chegou na Amada Helena. ONG. Então, eu tive minha primeira gravidez antes do Arthur. Meu filho hoje vai fazer 21 anos e a minha filha estaria com 21 hoje. E eu tive, então, a primeira gravidez que eu perdi a Ana Clara com 12 semanas, né? Então, ela já tinha... Eu passei por um processo muito difícil, muito difícil. Primeiro, por ser um luto invalidado, né? Porque é um luto que não tem corpo,
não tem certidão de óbito, nem de nascimento. É como se não existisse. Como se não existisse. É como eu costumo dizer para a Tati, né? A minha filha foi lixo hospitalar. Então, isso é muito difícil pra gente. Só que, como meu luto foi invalidado, eu sofri violência obstétrica, eu passei por um processo muito traumático no hospital, em que eu tive que fazer curetagem, né? E a curetagem, eu fui para o centro obstétrico, eu fiquei na mesma recepção em que as mães estavam lá para fazer as suas cesáreas e tal. Para ter seus bebês. E eu fui para tirar a minha. E aí fiquei na mesma recepção, na mesma sala de recuperação. Que por si só já é uma coisa que deve ser extremamente dolorida. Então, né? me causou traumas que só hoje eu entendo, tá? Por exemplo, quando o Arthur teve a primeira crise de choro, depois de pequeno, quando ele nasceu, uma crise de choro horrível, assim, que ele tinha muita cólica, eu não conseguia ficar. Eu olhava, eu tremia inteira e eu dizia, eu não consigo, Cris, eu não consigo, porque eu não conseguia ouvir choro de nenê. Só que eu fui me dar conta disso quase 15 anos depois, porque esse luto, como ele foi totalmente invalidado, e as pessoas diziam o que a gente estava falando antes. Ah, tu é nova, tu logo engravida de novo. Tipo, aí uma tu pra engole. consolar, né? Pra consolar, Isso. ah, não, tudo bem, fica Pensa, bem. eram só 12 semanas, sabe? Só 12 semanas, mas foi uma filha que eu idealizei. Eu já tinha o quartinho, eu já tinha barriga. O meu peito ficou duro, eu tive que tomar remédio para o meu peito, para não ter mastite. Então, eu sangrei 50 dias sem parar. Então, eu tinha 2 quilos de placenta, só para ter uma ideia. Então, eu era magrinha naquela época, óbvio. E então, tudo isso foi muito traumatizante na minha vida. Mas esse luto, por ele ser totalmente invalidado, eu levei 15 anos para viver. Quando começou a minha caída de ficha, quando o Arthur, meu filho, tá, com 15 anos, me perguntou no carro, mãe, por que eu não tive irmão? E aí eu falei para ele, eu disse, porque eu já era mais velha, tinha pressão alta, papapá, babá. Aí eu disse assim, mas eu... Aí olha que veio assim, mas eu tive uma gravidez antes de ti, e que não foi adiante, enfim, aconteceu isso e tal. E ele olhou para mim e disse, então eu tive uma irmã mais velha. Olha que louco, porque isso foi uma mudança de mentalidade também, né? Sim. Antes não se considerava a criança perdida como, ainda mais se foi durante a gestação, como sendo um filho. Isso. Né? Mas ele me alertou para isso. Era uma filha. Era um filho. É um filho. É um filho. E eu já era mãe desde o dia que eu descobri a gravidez. E aí, ali começou minha busca. Eu disse, opa, verdade. Eu tive... E para mim sempre foi uma filha, porque eu só tinha nome de menina. Uhum. E quando ele disse isso, validou a minha situação. E aí eu comecei a procurar informações sobre perda de bebê na gestação. Enfim, comecei a buscar na internet, e encontrei a Madalena. Até então, eu só lia, assistia os vídeos da Tati, aprendia, porque eu ainda não tinha coragem de me tomar posse daquela dor e viver aquela dor. Porque eu achava ainda que eu não tinha direito de viver aquela dor. Isso é surreal. Aliás, já fica aqui para quem está nos assistindo. Se você passou por isso, conhece alguém que passou por isso, siga as meninas, né? Porque exatamente o que tu falou, parece que não tem o direito de se apropriar. Eu tinha convicção de que eu não podia viver aquela dor. Como se a tua dor fosse, na verdade, muito pequena, perto de outras dores, né? Exatamente. Só que aí aconteceu que eu tive várias perdas do meu irmão, meu pai e tal, e eu tive transtorno de pânico por estresse pós-traumático. E com o transtorno de pânico eu comecei um tratamento, e aí comecei a lidar com isso. O meu transtorno de pânico veio porque eu não sei viver luto, tá? Justamente porque eu não vivi o meu primeiro luto. Então eu não sei viver luto. E aí isso me virou doença. E aí eu comecei a tratar. E ali eu comecei a aprofundar.
E eu comecei a dizer, cara, minha filha não viveu 4 meses em mim por nada. Isso tem que ter um propósito. Eu sou muito religiosa, tu sabe disso, então eu disse, isso tem que ter um propósito. E eu preciso fazer algo com isso. E aí eu comecei a querer criar um protocolo, isso que eu estava dizendo que são coisas, está escrito no meu caderninho aqui, um protocolo para que as mulheres não passassem mais pelo que eu passei, para não ter esse tipo de trauma. E aí, quando eu conheci a Tati, ela já tinha criado na ONG, ela anunciava nos nossos ônibus, que eu sou gerente comercial de uma empresa, e aí a empresa dava o espaço para ela botar, e eu comecei a acompanhar. E aí ela criou aqui, e a Tati é minha ídola por isso, ela criou aqui a Lei Helena Maffini, aqui no estado, que foi promulgada em 2022, criando protocolos, exatamente os protocolos, eu mostrei para ela hoje, aqui no meu caderno, que eu desenhei. E o importante disso é como se tu desenhou o que ela já tinha passado, é porque realmente isso é um passo a passo que tem que ser seguido, Sim. né? Uhum. Essa lei, como é que foi? Bom, em primeiro lugar, vamos falar da lei, né? O que ela prevê? Então, assim, antes de falar da lei, eu preciso dar um passo Então, vamos atrás. dar um passo atrás. Como eu falei lá, quando tu olha isso a nível de indivíduo primeiro, né? Então, é natural da gente. Então, eu olhei primeiro a nível de indivíduo e fui olhando a outras camadas e fui entendendo que mesmo uma instituição, então nós fomos a primeira instituição de terceiro setor do Brasil, instituída com estatuto social e tudo, dentro do tema do luto parental. Isso foi logo? Quanto tempo levou? Foi 6 meses depois. Nossa! Muito rápido. Né? Sim. Tu vê que a gente tem tanto medo de falar que eu fui falar assim, quanto tempo levou e eu fiquei pensando, perda, morte, partida, né? Então, assim, eu faço questão de destacar isso porque é um tema que é um tabu. Que é muito tabu, difícil. exatamente muito difícil. É tabu. Então, até te aproveito e te pergunto, qual é a forma mais... não diria correta, mas mais adequada, acolhedora, né? De falar na morte, na perda. Eu acho que sempre a sinceridade em primeiro lugar, de acordo com a proximidade. Então, se tu tem proximidade de ajudar a pessoa, porque o apoio, o acolhimento, ele não vem só na forma como a gente fala. Ele vem na forma como tu te comporta. Por exemplo, um pai e uma mãe que perderam um filho, muitas vezes não lembram de dar água pro cachorro, de comprar um pão fresco para comer. Coisas básicas a gente não lembra. Então, que esse apoio também possa vir assim, esse acolhimento. E quando a gente fala, por exemplo, em questão como mãe de anjo, um termo, né, mãe de anjo, que se a mãe disser eu sou mãe de anjo, não tem problema. Agora, se a gente impor isso para ela como sociedade, é que está o problema. Então, todo o trabalho da ONG, ele vem no sentido de que a gente, em primeiro lugar, respeite o protagonismo dos pais nessa experiência. Então, todo o apoio vai partir deles. Se eles se sentirem confortáveis em usar a palavra morte, porque muitos não se sentem confortáveis. Meu filho partiu, ok, o filho partiu, é a partir desses pais que vem o cuidado. Então, eu uso a palavra morte porque para mim, biologicamente, é o que aconteceu. A Helena, ela permanece em existência de outras inúmeras formas, através do amor que ela inaugurou em mim. Eu trabalho todos os dias há 14 anos para ajudar outros pais, então isso é muito significativo. A existência da Helena, ela importa muito para mim e para meu marido, para a família, enfim, né? Mas foi a partir do amor dela, por ela, que nasceu esse projeto. Então não tem homenagem mais linda para ser feita. E eu, como eu falo muito há 14 anos, já para mim não tem outro termo para mim falar. Então, para mim já não faz sentido partiu, porque partiu da ideia que ela pode voltar. Então são mecanismos que a gente vai criando para que a gente consiga enfrentar uma realidade que a gente não consegue. Eu olho para os meus outros 2 filhos, o Elano está com 12, o Hector está com 6, e eu me pergunto, meu Deus, como que eu consigo viver sem a Helena? Então é uma coisa que eu tenho as duas realidades, eu entendo por que ninguém quer falar. Porque é uma realidade que, assim, só de imaginar o cérebro da gente para de medo. Então... Vocês já se sentiram culpadas por serem felizes? Eu não. Não. Não, isso é ótimo, Sim. porque, na verdade, imagina se além Mas da tem dor... gente que acontece. Pois é, Sim. ainda sentisse, carregasse, Sim. não, como eu perdi,
Sim. a Helena ou a Ana Clara, eu não posso ser completamente feliz. Sim. Eu não é culpada, eu é assim, como que eu saí daquilo para isso? Como que daquele dia, se eu me lembrar o que foi, eu velar a Helena, eu sepultar, porque a gente velou ela, né? Sepultar tudo. E hoje, como eu estou, é uma forma que eu nunca imaginei que eu poderia estar. Então, só disso, que é o que eu comentei hoje no Uber, vindo. Que eu tenho que me orgulhar de mim mesma, como pessoa, de eu conseguir viver depois disso e viver de uma forma não amargurada, e não sorrir porque falam assim, voltou a sorrir após a perda de um filho. Para mim, sorrir é uma coisa relativamente fácil. Eu olho uma comédia e dou risada. Agora, tu conseguir ter paz de espírito de tu sentar e tu estar naquele momento com outro filho, estar naquele momento que tu tá passeando, e isso para mim foi mais difícil de conseguir. O Elano tinha 4 anos, a primeira vez que eu consegui sentar e me conectar com ele realmente 5 minutos. Sério? Sério, porque já não fica inteira. Tu te rompe, acontece isso, tu fica rompida, tu demora para se reconstruir. E como é que foi essa convivência durante, assim, o que tu percebia que havia esse gap, assim, entre, né, na tua posição de mãe? Sim. A gente se desconecta porque é uma realidade que ela parece que ela te tira de dentro de ti, sabe? Então, para te conseguir retomar hoje eu me permito, então, épocas para mim assim, pegou Natal ali, fim de ano, a Helena nasceu dia 31 de janeiro e morreu no Carnaval, dia 17 de fevereiro. Então, para mim é uma época que fica sempre um limbo. Eu não consigo render como eu rendo, eu não consigo escrever textos como eu escrevo normalmente, eu não rendo, não tenho um rendimento que eu tenho normalmente. Hoje eu aceito isso, faz parte, sabe? Sim, tu conseguiu entender. Exatamente. E daí tem épocas, por exemplo, que eu tô muito drenada, porque a gente ouvir sobre dor, sobre sofrimento, ativar muitas coisas assim na gente todo dia é muito difícil. Eu preciso muito estar sempre me limpando energeticamente, sabe? Então eu faço várias coisas, por exemplo, eu falo num hospital 2 horas sobre a morte da Helena, eu demoro uns 3 dias para recuperar minha energia. E aí a gente tem que estar sempre balanceando. E a Tati tinha me dito isso, quando eu comecei a participar dos eventos, eu nunca tinha sentido isso, né? Quando eu comecei a participar dos eventos como vice-presidente junto com ela, os poucos que eu já fui, eu saí dos eventos, assim, com a cabeça explodindo. E eu dizia, Tati, agora eu entendo o que tu falava, o que é drenar energia. Porque é muito difícil tu falar em eventos assim que a gente fica muito tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na Defensoria Pública nós ficamos 3 horas e meia. E o público também é um público que e ele quer precisando saber disso, né? Ele suga muito a gente, perguntam muito, querem ouvir muito. Mas essa questão do sorrir que tu fala, eu engravidei do Arthur 8 meses depois de perder a Ana Clara. E aí eu me sentia culpada quando eu comecei a viver essa dor de ter colocado a Ana Clara numa caixinha por 15 anos, sabe? E eu não conseguia me apropriar dela. A Tati vai se lembrar, no início lá da ONG, eu não conseguia falar o nome dela. Sim, na verdade, a tua situação muito diferente, porque tu tinha um luto efetivo, né? Tu tinha ali a perda, inclusive, validada pelos outros. Então, tu já era claramente vista como uma mãe enlutada, mãe enlutada, em sofrimento, e uma vítima até do destino, né? Tu já não, aí tem um outro tipo de problema, que é exatamente tu sofre sozinha. Eu passei por um aborto também, mas no meu caso eu não me permito ter sofrido, porque o meu não tinha, era só o saco embrionário. Né? Então, na minha cabeça, eu não foi uma gravidez, embora já tenha me dito também, não. Foi, né? Então, olha como a gente precisa ressignificar isso tudo. Então, tem esse trabalho, né? E eu só consegui fazer isso com a convivência com a ONG e com o processo terapêutico, em que eu aprendi que eu precisava me apegar para depois me desapegar. O desapegar não no sentido de deixar ir, de deixar ir a dor e ficar só com o amor, tá? Como eu não tive um corpo, eu não tinha com o que me apegar. Eu não tinha uma roupa com o cheirinho dela, eu não tinha um pedacinho de cabelo, eu não tinha nada para me apegar, nada. Então isso foi mais doloroso
E mais difícil, porque primeiro eu tive que entender que eu tive uma filha. Eu tive que entender que eu tinha que aceitar dentro de mim que ela existiu, sabe? Que ela existiu e que eu podia sofrer por ela. E aí, quando eu comecei a aceitar isso, a primeira vez que eu me senti validada, fora na ONG, que eu sempre me senti validada lá dentro, mas fora da ONG, a primeira vez que eu me senti validada foi num evento que a gente fez no Hospital Moinhos de Vento, que foi uma roda de conversa com a psicóloga da ONG, para os profissionais, assim como o círculo que a gente faz, para os profissionais, para falar sobre o luto, sobre esse tipo de perda, essas perdas como a minha. E ali, eu estava chorando, falei sobre o meu caso, chorei, vou chorar de novo. E uma das enfermeiras levantou e veio me abraçar e disse para mim, eu sinto muito. Ela reconheceu a tua dor. Foi a primeira vez que eu fui validada no meu sofrimento, na minha dor. E isso aconteceu há 3 meses atrás. Agora? Agora. Gente, Agora. Agora, vocês que eu sei que são mulheres abertas, né, ao espiritual, vocês têm também como um consolo, se é que dá para dizer isso, de que nada é por acaso e que esses fatos, né, a vinda das duas e a partida das duas do jeito que foi, aconteceram com um propósito, ou mais propósito, até porque muito possivelmente nenhuma de vocês teriam os filhos que vieram na sequência, né? É que, aliás, se a gente pensar assim, quando eu comecei, porque eu fiz um caminho muito grande dentro da espiritualidade, então eu procurei várias respostas em vários lugares diferentes. Eu tenho diversidade, bastante diversidade, né, de religiosidade dentro da minha família, então eu já tinha repertório sobre isso. Só deixa eu te fazer uma pergunta no meio. Independente da escolha da pessoa, é essencial buscar um apoio espiritual, né? Essencial é o que condiga, que seja correto para aquele pai e para aquela mãe. Então, por exemplo, tem um pai e uma mãe que são ateus na ONG, que foram atendidos pela ONG, que inclusive contribuíram muito com o trabalho da ONG. E eles falam, o meu filho ele não está em lugar nenhum, ele está só dentro do meu coração. Para mim isso é um desafio muito grande, porque eu, como mãe, eu tenho plena certeza dentro do que eu estudei, porque não é só uma questão espiritual, eu estudei sobre isso, né? Não é só uma questão de fé. Eu tenho plena certeza que vou encontrar a Helena. Em algum momento, não sei quando, mas eu vou reencontrar a Helena. Também. Eu também tenho plena certeza que, infelizmente, a história não teria como ser diferente. Então, no começo desse caminho, eu me perdi muito antes de eu conseguir me encontrar minimamente. O nome da Helena é Repleta de Luz. Isso que significa Helena. O Giovanni fez um vídeo dela, ele falou, eu vou gravar um anjinho dormindo. E aí tudo isso ia aparecendo aleatório, como tuas anotações. Chegou um determinado ponto da minha vida que eu olhei e era como se tivesse postes e que Deus tivesse ligado eles e eu olhasse e iluminou tudo. Então hoje eu entendo porque eu busquei dentro do que eu aprendi uma resposta e não teria como ser diferente. Mas isso não torna, é importante eu dizer, não torna mais fácil, porque a Helena estaria uma moça, então hoje eu olho, daqui a um ano ela faria 15 anos, eu faria uma festa para ela. Então, dentro desse caminho, mesmo com uma espiritualidade bem fortalecida, para mim, tem dias que são muito desafiadores. E para mim também, porque eu sou católica, então eu sempre lembro de uma oração. Muitas vezes eu chorei muito e disse, onde é que tu tá? Cadê? Por que não tá aqui me ajudando? Por que eu tô sofrendo assim? E aí, eu lembro sempre de uma oração que tem Pegadas na Areia, do Khalil Gibran. E que ali a pessoa diz assim, ué, onde é que tu tava que só tinha 2 pegadas na areia? E aí, Cristo olha para ele e diz, essas 2 pegadas eram minhas. Eu estava te carregando. Então, a minha fé é assim. Hoje eu sei que nos meus dias ruins, nos meus piores dias,
eu não tô sozinha, minha fé me carrega, sabe? Então, sei que a Ana Clara veio por um motivo, e esse motivo hoje para mim tá muito claro, é o meu propósito, e a gente levar para as pessoas conhecimento cada vez mais, falar da nossa história, falar da minha violência obstétrica, porque voltando lá na lei que a Tati fez, por exemplo, a lei prevê que as pessoas não passem pelo que eu passei, de ficar na mesma sala com outras mulheres. A lei prevê que eu tivesse um lugar separado para ser acolhida na minha dor. Eu era a única mulher sozinha ali, todas puderam estar com seus maridos e eu não. Digo, por quê? Todas podem estar e eu não. Para que Hoje as pessoas pode. consigam reconhecer, né, de repente, uma determinada situação, Cássia, essa circunstância que te abalou tão profundamente, ela caracteriza a violência obstétrica? Sim, caracteriza. Tá, então não é só o fato, porque quando a gente fala em violência obstétrica, talvez a pessoa pense, foi alguma coisa que foi mal conduzida no procedimento, inclusive, obstétrico, né? Não. Então, essa falta de acolhimento por si só, na verdade, é uma violência emocional, psicológica, exatamente. Né? Como a gente fala de abuso psicológico, que a gente fala... É que é mais delicado, muitas vezes as pessoas não percebem que isso está acontecendo. Eu não sabia que eu tinha sofrido violência obstétrica até começar a trabalhar na ONG. E entender que isso sim é violência obstétrica, prevista em lei, tá? Prevista em lei também, né? Então, hoje, a lei, Helena Maffini, ela prevê que eu não tivesse passado por isso. Eu poderia ter uma sala separada, meu marido poderia ter estado comigo. Na verdade, a tua situação era muito mais delicada do que a de todas as outras pessoas, né? Exatamente. Que era a situação regular, digamos. Isso, exatamente. Então, prevê que a gente possa ter esse acolhimento separado, numa sala separada, um quarto separado, fora do centro obstétrico. Então, tem uma série de dinâmicas aí que eu não teria passado. Eu não ficaria na mesma sala de recuperação, eu não ouviria o choro de nenê. As pessoas que entrassem para falar comigo não me chamariam de mãezinha. Sim, como me chamaram. Olha, pessoal. Mãezinha, cadê o nenê? E isso, como foi, digamos, há 21 anos, tu acha que teve mudanças já? Como é que vocês percebem? Então, eu acho assim... O fato de ter uma lei agora natural... Sim, agora que tem a lei... Agora, né, tem uma política agora nacional também. Agora tem a política nacional, baseada na lei Helena Maffini. A política nacional foi criada toda em cima da lei Helena Maffini. E, então... Hoje, todos os hospitais têm que se adequar. Esse é um dos trabalhos que a ONG faz. A ONG dá consultoria para os hospitais, para poder, jurídica, administrativa, psicológica, para que os hospitais possam se adequar à lei. Tá? Então, essa é uma das camadas que a Tati fala. Porque são camadas, né? Isso. Como a Cássia estava falando, que ela ficou junto com outras mães. Então, isso tem uma camada que é institucional, então tem que ser organizada pela instituição hospitalar, um outro ambiente. Os profissionais precisam ser qualificados, é outra camada de trabalho. Então, a gente trouxe essa ideia de construir políticas públicas, em primeiro lugar, para que uma mãe aqui de Porto Alegre seja acolhida dentro de um hospital de referência, e uma mãe lá das Missões, que é da onde a gente veio, por isso que eu tenho sotaque, né? Leite pequeno, que é das Missões, seja bem acolhida lá também. Então, isso a gente só alcança através de políticas, né, públicas. E aí, essa política pública que a Cássia falou, que é a Lei Helena Maffini, ela foi aprovada em 2022. Então, desde 2022 no Estado, a gente tem várias... tem essa legislação aprovada, vários protocolos, enfim. Então, um momento de estar recebendo a vida, ele é um momento diferente de estar recebendo a morte, um filho sem vida. Então, são momentos, não é que a mãe que está com o bebê com vida é mais ou menos importante que a mãe que está com o bebê sem vida. Ambas precisam ser respeitadas. E como que a gente vai fazer isso como sociedade, como instituição? Então, ninguém é mais importante que ninguém, cada um está vivendo o seu momento, né? E aí, isso um profissional, que é o que eu falo sempre, que é mais desafiador para o profissional de saúde, porque ele tem que equalizar isso dentro do mesmo ambiente. Então, ele está atendendo uma mãe que está mega ultra feliz com o bebê e a outra mãe que está mega ultra triste sem o bebê. E como é que foi esse processo de aprovação da lei? Porque essa lei é muito importante para
talvez um sem número de pessoas que a gente sequer imagine, né? Pessoas que, é como tu falou, assim, até mesmo invisíveis. Como é que foi, gurias? Como é que aconteceu isso? Então, primeiro, porque todo o trabalho, o contato que a gente tem com qualquer, seja deputado estadual, deputado federal, vereador, sempre venham através de um contato com um pai ou uma mãe, que é próximo, ou de um profissional. Então, um pai nos aproximou da deputada Fran Somense, na época aqui, que era estadual, né? E aí, junto com o gabinete, a gente iniciou com uma audiência pública sobre a criação. Então, era uma lei que a gente não tinha uma base. Então, sim, porque não existia foi nada criada do igual. zero. Né? Exatamente. Então, se tinha base de protocolos internacionais, que a realidade do Brasil é completamente diferente. Então, por exemplo, no exterior não tem o Sistema Único de Saúde. Aqui tem. Então, como que a gente poderia trazer alguma realidade do exterior diretamente para cá? Então, foi feito um grupo de estudo com o gabinete, com secretarias do Estado, para que a gente conseguisse adequar um melhor projeto, né? Então, por exemplo, o que a Cássia falou, que o corpo da Ana Clara foi lixo hospitalar, esta legislação já proíbe. Qualquer corpo, mesmo que seja 8 semanas de gestação, porque é um corpo, mesmo com 8 semanas de gestação, ele precisa ser descartado de acordo com a dignidade humana. Então, ele não pode ser descartado como qualquer coisa, porque ele é um ser, é uma pessoa, né? Então, a legislação ela é muito legal, fala de campanhas informativas também. Porque, afinal, o que tu diz quando alguém diz assim, e o bebê, como é que tá? Ah, meu bebê morreu. O que tu diz? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque Ninguém a verdade é que a pessoa tem vontade de ser engolida pela terra, porque né, e aí tu é solidária, tu chora, é complicado. E a construção da lei, na época, eu já estava começando nesse processo de cura, assim, né, de busca de cura. E uma amiga que trabalhava no gabinete da deputada Fran Somense, sabia da minha história, me chamou para ir conversar com ela e contar a minha história. Eu fiquei 2 horas e pouco com ela no gabinete, contando a minha história, e sem conhecer a Tati ainda, sabendo que estava sendo construído, mas sem conhecer a Tati. Gente, que loucura! Sim, só conhecia de online. E aí, assim, ela me ouviu 2 horas e pouco, e logo depois disso, a minha amiga, a gente ainda estava em tudo online. Sim, porque tinha mal acabado ali o auge da pandemia, né? E aí foi online, foi promulgada a lei e tal, a minha amiga me mandou o link para eu assistir e tal, e aí eu comecei a acompanhar mais a Tati nesse período. E foi assim que a lei foi construída, com a Tati e a deputada me ouvindo. Essa proximidade. Os nossos destinos estavam ligados. E uma proximidade com a dor verdadeira, né, na ponta. Exatamente. Agora eu queria aproveitar uma deixa que tu deu, Tati, que tu falou, né? Já é um corpo com 8 semanas, com 4 semanas. No processo de aprovação dessa lei, se chegou à conclusão de que é um corpo de um ser humano. Sim. Tá, e aí eu Cientificamente pergunto, cientificamente. E aí eu pergunto, como é que pode se... Eu veredei para outro... Como é que se pode ser autorizado o aborto, né? Assim, querer, na verdade, tem as situações que estão previstas em lei, beleza, que são bastante específicas, mas é que eu sou absolutamente contra. Eu também. E esse é um argumento que nos abre tantas outras questões. Sim. Né? Como, por exemplo, aí mais especificamente nos casos de quem passa o luto de uma perda gestacional. Sim, é um corpo, é um ser humano, é um filho. Para tu ter uma ideia, Ali, do quanto isso é difícil para quem passa, tem histórias que eu fui conhecendo de mães. Teve uma mãe que pediu a lâmina do laboratório que vai para investigação, para análise, com o sangue do bebê. Porque ela diz, eu preciso ter alguma coisa do meu filho. E se é uma célula sanguínea, é isso que eu quero. Que loucura. Então a gente ouve muitas coisas assim, muitas coisas das pessoas muito sozinhas dentro dessa experiência. Então tem uma mãe que ela conta que ela pegou, que eu não vou identificar ela, né? Que ela pegou 1 litro PET, encheu de sementes
e aqueceu no micro-ondas e enrolou para saber o peso do bebê. Porque quando o bebê nasceu sem vida, ela não conseguiu pegar. Porque as pessoas falam assim, e o bebê nasceu sem vida e a mãe não quis pegar. Isso não está no campo do querer. A tua cabeça para, tu não sabe, tu não consegue raciocinar, tu toma as melhores decisões que tu consegue tomar num momento assim. Porque tu às pode vezes tomar, é até uma questão instintiva de sobrevivência, porque talvez ela não aguentasse Ela falou que ela tinha medo do bebê ser frio. Quando ela pegasse no colo, ele ser frio. Esse era o medo dela. Então, só que isso é muito importante, sabe? Hoje, por eu ter essa dificuldade na vivência dos lutos, eu sei o quanto essa despedida é importante, essencial. É que o luto, ele é essencial, né? Viver o luto é essencial, porque ele precisa realmente fazer com que... Senão as pessoas se emboletavam depois de uma perda e deixavam passar o tempo e não adianta nada. Né? Porque tu tem que realmente experienciar isso. Agora, uma questão que eu acredito que seja também bem pertinente é como fica a relação conjugal depois disso. Não, é que isso é importante. Sim. É importante porque a pessoa tem uma perda duríssima. Não sei se vocês querem falar sobre isso. Não, claro, eu posso tranquilamente, falar, mas eu tô pensando no que falar, porque é uma conversa que daria um podcast inteiro. Daria, mas eu vou falar da minha experiência, que é muito, muito simbólica, tá? Minha experiência, como foi uma perda de bebê na gestação, numa gestação muito cedo, tá? O meu marido, no caso, ele tem uma... Quando o Arthur nasceu, ele tinha muita dificuldade de falar com a minha barriga. Ele não conseguia, ele olhava pra mim e dizia assim, é só um umbigo. Eu não consigo. Ele dizia, é que o homem, ele vai se tornar pai quando nasce mesmo, né? O Arthur foi o primeiro bebê que ele pegou no colo na vida. Então, o Cris tem essa questão. Com a Ana Clara, tá? Óbvio que ele estava muito feliz de ser pai, de eu estar grávida, enfim. Só que ele disse assim, ó, tudo isso que eu passei, ele não passou. Então ele disse assim, até um dia, ele vai me matar que eu vou falar isso, mas uma vez eu comecei a fazer escrita terapêutica e criei um blog. Então hoje eu tenho um blog chamado ajustandoasvelas.com, que é um blog onde eu falei da perda da Ana Clara, dos meus lutos, do meu transtorno de pânico e tal. E aí eu escrevi um texto, e eu não sei como esse texto foi parar na mão da Verusca Boechat, que na época era apresentadora da Band e da Band News. E ela entrou em contato comigo pelo Instagram e pediu para eu reescrever o texto com 3 minutos, 2 minutos e tal, que ele era um texto mais longo, porque ela queria ler no rádio, que ela estava falando sobre luto, que para ela também era curativo. E quando eu li aquilo, eu olhei pro Cris e comecei a chorar. E disse para ele, olha, o meu propósito está sendo colocado em prática. Está começando, as pessoas querem ler o meu texto. Então, e aí, comecei a chorar muito. Mas de emoção, de feliz, né? E ele olhou para mim e disse assim, até quando tu vai chorar por isso? Cara, porque é assim, as pessoas são assim, não tem problema ele ter dito isso. E aí eu olhei para ele e disse assim, ó, por isso é a nossa filha, é a Ana Clara. Isso é a Ana Clara. Aí tadinho, ele vai se sentir culpado depois. Mas ele já sabe. Sim. E aí eu disse assim, e talvez eu chore pro resto da vida. Talvez eu chore toda vez que eu lembrar dela. Toda vez que eu falar nela. É que aí tu traz uma situação, né, Cássia, que assim, ele efetivamente não viveu isso. Não, e ele não falou sobre isso. Ele não teve. Não, e ele não falou sobre isso. Só que isso, assim, pode às vezes ter um lado bom, porque ele não tá vivendo a dor e te fortalece, mas também tem o outro lado, que é ele não ser solidário à tua dor. Não, então, né? e depois disso... e aí, vamos lá. Depois disso, ele se deu conta. Ele disse, cara, pra ela é muito difícil isso. Então, eu preciso frear um pouquinho. Sim. Ele foi muito... Compreender. Ele foi muito, muito bom nesse sentido, depois do que aconteceu. Mas ele ainda tem algumas restrições, assim. Eu vi ele chorar uma vez só pela Ana Clara. Só uma vez.
mas a gente convive super bem. Eu entendo isso Sim. da parte dele, sabe? Eu entendo o quanto isso é difícil para ele, porque quem viveu a dor fui eu, E tem, física e emocional. não, e tem uma questão, né, que assim, a relação com a mãe, não vou falar em amor porque os dois amam, mas a relação Sim. com a mãe é visceral, Isso. né? Tu fica com É isso. células Sim. do teu filho no teu corpo. Existe um estudo não tem- científico, Sim. tá? Que fala que depois que se perde um bebê no útero, principalmente, as células desse bebê ficam ali e que quando a mãe adoece, tá? Já tem comprovação científica disso. Quando a mãe adoece, essas células do filho perdido, tá? Essas células caminham para curar a célula doente. Olha que coisa maluca, né? Eu quero falar inacreditável. sobre essa questão de conjugal. Quando a Cássia estava falando, eu estava prestando atenção. E pensando, o Giovanni, ele me fala muito, né? O alemão, eu digo, meu marido chama de alemão, né? É porque ele é um alemão de 2 metros de altura. E aí eu chamo ele de alemão, a gente tá junto há 30 anos já. E aí, assim, o jeito dele demonstrar que ele quer me cuidar, ele fica com raiva do que me causa dor, sabe? O Cris é parecido. Ele meu quer marido assim, ó, também, não, vamos olhar pra lá, tá te doendo olhar pra lá, vamos olhar pra lá. Então não é num sentido que ele não valide a gente, ou nada disso. Sim. Eu acho que eles só querem fazer passar, sabe? É. Então eles tentam falar alguma coisa pra... O Giovanni, por exemplo, ele não fala da Helena. Raramente quando ele fala. Ele não consegue, se eu leio um texto para ele sobre a morte da Helena, ele não consegue, eu vou falar uma apresentação, por exemplo. Essa apresentação, essa fala que eu faço dentro da consultoria, eu não faço como técnica. Então eu sou uma mãe que viveu, não uma técnica, né? E ela tem em torno de 4 horas e meia, quase 5 horas. Então eu falo sobre como foram essas 12 horas de atendimento, que teve muitas lacunas, não só individuais em questão de qualificação, mas também institucionais, por exemplo, eu recebi a notícia da morte da Helena no corredor, como hoje a Cássia estava comentando, né? E todo o desespero Imagina, que gente, se no seguiu, corredor. eu fiquei exposta e isso ainda acontece hoje. Então, eu falo, e aí primeiro eu tentava mostrar para ele as apresentações e ele não conseguia, então hoje eu respeito. É a forma dele, então isso não quer dizer que ele sofra mais ou menos que eu, ou que o amor que ele tenha pela Helena seja maior ou menor que o meu, nada disso. É a relação dele de pai com ela e eu a minha relação como a gente tem com os outros 2 filhos. Então com o Elano e o Hector eu tenho a minha própria relação de mãe com eles e o Giovanni também. Então eu aprendo muito com os guris, sabe? Então como o pequeno eu achei que ia ser igual o grande, não é igual o Elano. Eles são completamente diferentes e são do mesmo pai, mesma mãe, a gente mora no mesmo lugar e são completamente diferentes um do outro. Inclusive fisicamente, né? Exatamente. Um é loiro de olho azul e o outro é moreninho do olho igual da Tati. E aí a da Helena, primeiro eu imaginava assim, a Helena tá me olhando. Só que tudo isso são amortecedores, como eu desenhei ela anjo aqui. É o que te ajuda a suportar aquele baque inicial, entendeu? Inicial 2 anos. Sim. Não é inicial 2 meses, né? Porque o luto, ele é um esse processo período, de né, de construção. 2 anos mesmo. Não, assim, o luto hoje pra mim ele vai e volta. Então, como eu falei que tem O épocas, luto por exemplo, tu diria que de é luto eterno. reconstrução. Isso pra ele vai vida. de É reconstrução. pra vida. Então, por exemplo, É um se eu processo. ver um nenê que morreu esperando uma UTI com uma história muito parecida comigo, eu vou dar um novo significado para aquilo que eu vivi. Tu retorna lá, organiza um pouco e volta. Para mim, o luto é isso. Eu não vivo chorando, eu não vivo triste, eu não vivo arrastando corrente. Não, pelo nada disso, contrário, mas- na verdade, tu pegou a tua dor E usou movimento. ela como Transformou como uma potência É, pra tu exatamente. transformar e, claro, e nisso tu te salvou junto, né? E é uma isso aí. coisa muito louca, porque ajudando as outras pessoas eu acabei me ajudando. Mas foi dessa indignação de por que você pode falar do seu filho e eu não posso falar da minha filha. É. Foi dessa indignação que a ONG nasceu, entendeu? E eu já tive, inclusive, um dos meus papéis na ONG agora é fazer, eu sou vice-presidente institucional, então é fazer esse, espraiar a ONG, vamos dizer assim, eu não posso falar desse termo, mas é espraiar. E aí, então ajudar nesse processo também. E aí, pra tu ver como as coisas são difíceis, tá? Eu tenho muitos amigos, eu tô no mercado de comunicação há 30 anos. E tem muitos amigos, donos de veículos de comunicação e tal. E a gente queria fazer, em julho, é o mês da conscientização do luto parental. Então a gente faz várias atividades.
Então faz o momento de luz ali, que a gente fez na Câmara de Vereadores esse ano. Então, várias coisas que a gente faz. Em outubro nós fizemos isso, né? Também. E aí, eu fui pedir um espaço publicitário, que a gente em publicidade chama de calhau. Aqueles espaços que não são vendidos e que a gente poderia veicular um material da ONG de graça, tá? Aí eu falei com um amigo do mercado e aí ele disse assim, me manda o material para eu dar uma olhada. Aí eu mandei o material. E ele voltou no WhatsApp me dizendo assim, não, de jeito nenhum. Falar de gente morta nos meus produtos, nem pensar. E aí eu disse para ele, olha, é por isso mesmo que a gente trabalha, para que as pessoas mudem essa mentalidade, não é falar de gente morta, é conscientizar sobre perda parental, luto parental, enfim. Quer dizer, eu já perdi um filho também, mas eu nem quero falar sobre isso. E aí eu entendi, ok. Sim, daí sabe? tu, é um então, tu gatilho entendeu pra que na ele. verdade Isso, ele exatamente. vive mais numa negação. Exatamente. Assim como eu mandei para uma outra amiga de um outro veículo e disse, Ana, é isso. E ela, eu disse, quer que eu te mande o material para ver? Não, pode me mandar o material finalizado que eu já vou veicular. E já foi. E já veiculou em 4 digitais que tinha pela cidade, enfim. E esse ano eu estou trabalhando para fazer muito mais. Porque Sim, a ONG precisa chegar. Tem que ter Tem que divulgação. E aqui, gurias, eu Isso. vou aproveitar esse gancho que a gente está se encaminhando pro encerramento do episódio. Como que as pessoas fazem, né, para entrar em contato? Como é que funciona? Enfim, basta aparecer? Como é que é, né? Para quem estiver ouvindo e quiser saber mais informações. Então, hoje a gente oferece grupos de apoio e acolhimento que eles acontecem de forma remota. São 4 acolhimentos por pai ou mãe, fornecidos gratuitamente. Os pais que têm que entrar em contato pelo WhatsApp da ONG, que a gente tem tanto no Instagram, quanto eu posso passar o número também, que é o 51981989205. Só solicitar lá que a gente encaminha. Também é importante pontuar que nós temos nossa cartilha, que ela é gratuita. Temos aqui no Rio Grande do Sul ela impressa, um material impresso, né? E em PDF, gratuita no nosso Instagram. Ela é o primeiro material distribuído gratuitamente abordando o luto parental no país, e ela vai ter a 10ª edição esse ano. Olha, Nós vamos fazer um jantar em comemoração. Bom, eu estarei lá. Óbvio. Estarei lá. Óbvio. Tem algum dia não dá para dizer celebração, mas de reflexão sobre o luto parental? Tem 2. Em julho, na primeira semana de julho, a gente aborda o luto parental sem recorte de idade. Então, não falamos se foi bebê, se foi adulto, qual idade foi. De 1º a 7 de julho. Então, são várias atividades. A referência é o girassol e a cor âmbar. Então, porque representam o nascer do sol. Essa esperança que os pais precisam ter para conseguir sobreviver. E em outubro, na semana do dia 15 de outubro, é o mês mundial da conscientização da perda de bebê, dentro do dia 15. Então, a gente trabalha na semana do dia 15, bem esse recorte da perda de bebê. Daí. Aí as cores são azul e rosa, e a flor de referência é a hortênsia. Os dois momentos em que a gente trabalha durante o ano. E aqui o governo do estado coloca toda a assembleia e o governo ficam iluminados com a cor âmbar durante toda aquela semana. Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês e principalmente parabéns por terem pego uma dor, né, e transformado isso em amor e replicar isso para tantas outras pessoas que sem dúvida passam por isso que é inimaginável e ninguém deseja, ninguém quer sequer pensar sobre isso, mas é uma realidade para muitas pessoas e a gente precisa encarar. Então, espero que se alguém se viu nessas circunstâncias e entrar em contato com vocês, a gente já vai ter feito aqui a nossa parte. Muito obrigada. Obrigada por pelo dividirem convite. esse tempo e esse conhecimento, essas experiências. E parabéns uma vez mais. Obrigada. Beijo para vocês.